A raiva é um sentimento natural. A gente tem que começar por aí. Então, embora ninguém tenha gostado de brigar com os parentes após a eleição e de ver vários fugirem até do grupo de WhatsApp, ou se bobear, você fugiu do seu grupo de WhatsApp porque estava com raiva das pessoas. Então, apesar de todos os pesares, a primeira coisa que a gente tem que encarar na raiva é que ela é um fenômeno natural e ela vai sempre, sempre estar com você. Ela é uma reação natural às expectativas frustradas, principalmente. Você tem uma imagem de alguma coisa, como por exemplo do seu parente com quem você brigou, e você pensa, como que ele pode dizer uma coisa dessas? Como que ele pode pensar uma coisa dessa? Né? Votar no candidato tal, falar mal do candidato tal, enfim, tudo é razão. Sendo isso normal, você tem que admitir para si mesmo, né? Eu tenho raiva. Em determinado momento, eu sou uma pessoa raivosa. Não está sob o meu comando ter raiva. Mas é claro que a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. O ponto é, às vezes a pessoa quer que a raiva suma, que a gente assuma os mantos, né, as vestes de um monge budista, que também é uma imagem, os monges sentem raiva, né? O Dalai Lama sente raiva, o Papa sente raiva, todo mundo sente raiva. Então a gente não pode ter essa imagem na cabeça e querer que a raiva suma. Além disso, isso seria uma coisa boa. Como que você pode ver uma pessoa na rua chutando um cachorro e não ficar com raiva? Como que você pode permitir que uma pessoa distrate, né, seu filho, sua esposa, seu marido, né, sua namorada, enfim, alguém próximo? Como que você pode receber uma agressão e não ficar com raiva? Existe uma razão das coisas serem como elas são, os sentimentos a gente não escolhe. Mas existe também como que você vai cuidar disso. Então esse que é o ponto do vídeo, como que você traz para você uma melhor forma de lidar com isso seguindo as escrituras do yoga. Então a gente pode pegar várias vertentes aí. Um dos textos chamado de Tattva-bodha, escrito pelo mestre Shankara no século IX, por ali, transição do 8 para o 9, chamado Tattva-bodha. Esse texto diz claramente que aquele que quer se qualificar para o estudo de yoga precisa de 6 qualidades, né, das quais 2 são essenciais, né, são as primeiras ali. Chama Dhamma. E por Dhamma, eu vou começar pela segunda, Dhamma significa controle dos órgãos de ação, ou seja, das mãos, dos pés, dos genitais, da fala, enfim. Importando aqui pra gente, né, as mãos e a fala, por exemplo, que são os instrumentos que a gente usa para agredir uma outra pessoa. E Dhamma é muito fácil de compreender, né? Você é dominado pela raiva, você sente vontade de bater na pessoa, sente vontade de agredir a pessoa verbalmente. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque não só uma agressão, chegar às vias de fato é muito ruim, mas falar coisas para as pessoas das quais a gente se arrepende também é muito ruim. Então a gente tem que realmente segurar a nossa onda e não é reprimir também a raiva, mas fazer uso dessa energia de uma forma construtiva. E de repente você vai correr, você vai lavar roupa, né? Neila Torraca já dizia isso, né? Tá com raiva, você vai lavar roupa, depois você volta para conversar com a pessoa. Mas você tem que arrumar um outro jeito, né? Vai socar umas almofadas, vai gritar dentro do quarto, enfim. Arruma uma forma de extravasar essa energia de uma forma construtiva. Ou pelo menos você dissipa essa energia. Então isso seria Dhamma. E Shama, por sua vez, seria... Na versão do texto diz controle da mente, é aí que eu queria chegar. Controle da mente, a pessoa diz, fica logo animada. Então, então uma hora eu vou ter só raiva nas horas certas, ou então eu não vou ter raiva, ou então vai chegar uma hora que eu vou ter um domínio sobre a minha mente, que vai chegar, enfim, eu vou virar um ninja aí, sei lá. E isso não pode estar mais longe da verdade. A única forma de você controlar a tua mente é através de um direcionamento. É de uma mudança consciente de comportamento, você notando o problema, você notando os gatilhos que faz você ficar com raiva com determinadas pessoas. E a gente sempre sabe, a gente conhece esses gatilhos, os nossos problemas são os mesmos, eles só se travestem, né, de outras coisas, mas os nossos problemas são os mesmos. Ou os nossos problemas são as mesmas pessoas. A gente sabe o que as pessoas fazem para nos irritar. Então a gente pega isso e vai tentar trabalhar isso dentro da gente, né, refletindo de fato sobre o que aquela pessoa falou que me irritou tanto, como que pode eu dar esse direito a ela de me irritar tanto, porque na real a pessoa pode dizer o que for, mas se aquilo não encontrar eco dentro de você, você não vai sentir de fato raiva, ou vai sentir menos raiva. Então a gente precisa se trabalhar, né, direcionar a sua mente. Primeiro você começa nas pequenas coisas do dia a dia que geralmente te irritam, trânsito, a falta do café ali na cozinha, o guardador de carro que quer te pedir R$10, enfim, coisas menores. Você se trabalha nessas coisas menores, você reflete sobre elas, você digere esse sentimento dentro de você. E quando você começar a ficar mais craque no lidar com a sua própria raiva, você vai passar por uma segunda etapa, que é tentar, de fato, botar aquilo para rodar nas situações cotidianas, né, e recorrentes com as pessoas próximas a você. Esse hábito de se observar, ele cria um distanciamento muito importante
dentro do yoga, faz parte do que a gente chama de swadhyaya, autoestudo. É um distanciamento entre você e a sua emoção. Você é aquele que observa o surgir da emoção e o dissipar da emoção. Você não pode deixar que ela te controle, porque quando você reage a uma situação, você não tem escolha. Esse processo de autoobservação, de se autotrabalhar a partir das coisas pequenas, vai te dar a expertise necessária para poder lidar com as questões grandes. A gente fica imaginando, né, quando a gente pratica yoga, quando que isso vai de fato dar resultado e eu vou poder administrar, né, a minha questão com meu pai, com meu filho, com meu chefe, etc. Mas isso é a mesma coisa, né, mal comparando, é a mesma coisa que você querer, ao entrar numa escola de medicina, já ficar imaginando como que você vai lidar com uma operação de coração ou de transplante de órgão, ou coisa que vale uma cirurgia, né, no cérebro. Então existe aí um gap de aprendizado e existe aí uma curva de aprendizado ainda muito grande. Então eu estou te dando aqui a forma de você começar. Como que você vai começar hoje a fazer isso? Você vai pegar as questões pequenas, você vai se policiar, você vai criar uma atitude mental, um gatilho mental de se observar quando você der uma topada na cadeira, quando faltar alguma coisa na sua geladeira, quando alguém pisar no seu pé, literalmente, você tenta criar essa travinha. Opa! Você passa a observar a raiva ali surgindo na tua mente e tudo que vem a reboque, né? Os xingamentos, os gestos, as caras, as bocas. E isso vai fazer muita diferença na sua vida logo de cara. Essa atitude perante a raiva é um movimento em direção a um dos principais valores de yoga chamados de não violência. Ok? Então, bom, enfim, espero que essa dica te ajude e que, enfim, se você quiser botar alguma situação específica que para você é difícil trabalhar, e para que a gente possa até pensar junto aí, dar tema para outros vídeos, você pode colocar aí nos comentários, eu vou ficar de olho, prometo. Eu dou um jeito de responder todos eles com certeza e a gente segue junto no caminho. Então, tá aberta a série aí, me segue toda semana, vai ter um videozinho aqui.